caminhoneta e o caminhão da fazenda, além de combustível e funcionários para tentar encontrar o menor. Perfeitamente. Isso. Agora a contradição no depoimento de Zumira, que o marido procurou Pedro Izar para pedir ajuda. Que Pedro Izar, antes de atender o pedido de ajuda, sugeriu ao marido da depoente que alguém havia pegado o seu filho. Então esse é o depoimento dela, que no momento que o senhor foi requisitado para ajudar, não é uma contradição, mas é um acréscimo que ela fez, que tem uma relevância muito importante. É mentira. O senhor fala que não houve nenhum comentário do senhor em relação à questão da criança ter sido... Outra questão, que tinha 2 apartamentos na cidade na época, 2 apartamentos reservados nesse hotel, né? Foi o que o senhor informou no depoimento do senhor. Eu me hospedei nesse hotel e usei 2 apartamentos. Isso, foi o que o senhor falou no depoimento do senhor. Contradição no depoimento dela, que tem documento comprovando que havia 3 apartamentos, e não 2. Apresente os documentos, eu não tenho. Eu não sei. Mais uma questão, que o senhor compareceu à justiça e à delegacia todas as vezes que foi intimado. E aqui ela fala que foi marcada uma cariação na polícia entre Lorival e Pedro Izar, mas esta nunca aconteceu. Que o caso foi para a Polícia Federal e que foi marcada nova cariação, só que Lorival desapareceu. Então, essas duas, e outra, que Pedro Izar nunca compareceu a uma audiência sobre o caso, que os documentos do processo mostram isso. Então, essas são as informações que ela deu no depoimento dela que contradiz. Todas as vezes que eu fui convocado, eu compareci. Ok. Todas as vezes. Ok. Seja na Polícia Federal, sei lá onde eu vim. Vocês mesmos me convocaram 2 CPI, vezes e eu estou aqui. Ok. Eu tenho maior interesse em acabar com isso. Porque eu já, inclusive, estou movendo uma ação contra a Globo, porque ela deve ter dado informações da forma que ela faz, e estão denigrindo a minha imagem, e eu quero ressarcir isso aí. Mais uma questão, que não possui mais imóveis em Porto Nacional, que não se lembra de haver falado na polícia que estava no mesmo quarto de Marcos Molitor, e que normalmente ficava em quartos separados. Essas foram informações do depoimento do senhor. A contradição do depoimento da dona Zumira, que a fazenda foi vendida logo após o ocorrido, depois que a depoente indicou a existência de uma caminhonete de 2 funcionários com características semelhantes, a de Marcos Molitor e de Lorival e a de Beto. Não entendi. Que aqui o senhor afirma que não... A fazenda, eu comprei todo mundo que possa intervir nesse negócio. Então eu tenho a impressão que ela gosta mais de aparecer do que de resolver o problema dela. Eu não tenho absolutamente nada a ver com o problema dela. Ela me conhece? Pergunta para ela se ela me conhece. Se ela já esteve comigo alguma vez. Se eu já estive na casa dela. Isso é neurose, não sei, não posso explicar. Não tenho nada, absolutamente nada a ver com o caso dela. Tem aqui certidões dos processos todos. Estou movendo ação contra a Globo e vou mover uma ação contra ela agora. Chega, parei, não brinco mais. Passar a palavra para a dona Zumira. Eu gostaria de mais uma vez pedir para nós evitarmos ataques pessoais, de forma bem objetiva também. Eu vou me remeter apenas às contradições. A senhora vai reforçar ou a senhora vai negar? Né? A senhora vai reforçar ou negar? E com isso nós encerramos essa cariação. Então, eu gostaria de passar para o primeiro ponto. Antes de dar continuidade, o senhor Marcos Roberto Molitor Souza está presente? Não. Meu Jorge. Jorge Luiz Mateus? Marisa Bueno está. Sim. Marisa Bueno está presente. Ok, do outro caso, Então, vamos então aos pontos e eu vou reforçar mais uma vez. Vamos evitar ataques pessoais. Sei que essa questão é uma questão que envolve emocionalmente as duas partes e eu gostaria muito que a gente conduzir os trabalhos de forma bem objetiva para que a gente possa avançar nessa questão. Primeira questão é em relação ao avião. Né? A senhora continua informando que ele foi de avião e que ele
quer falar sobre isso? Posso dar bom dia para ele, né? Bom dia. Realmente, doutor Pedro, eu não conheço o senhor. É a segunda vez que nós nos encontramos. A primeira foi quando meu esposo viu o senhor saindo com o Marcos Molitor da Tele Goiás. E a gente estava saindo da delegacia e do tiro de guerra. E nós não tínhamos carro. E ele falou, olha, doutor Pedro. E foi até o senhor. Ele começou primeiro com o Marcos. E o Marcos falou para o senhor, olha, o filho de Israel sumiu. Estou olhando nos seus olhos, doutor Pedro. O senhor olhou nos olhos do Israel. Eu estava muito emocionada naquele momento. E o senhor disse, Israel, se o teu filho foi levado por alguém, ou se ele foi raptado, eles devem estar muito bem. Eu não conhecia o senhor. De fato, doutor Pedro, eu não o conhecia. Mas o seu gerente, Marcos Molitor, ele viu meu filho e por várias vezes ele disse que meu filho era muito bonito. Parecia um touro. Ele me ajudou a procurar o meu filho. Sim, eu vou agora no avião. O Jorge, que também foi o seu funcionário e é sobrinho do Israel, ele pegou meu filho e disse, Zumiro, o teu filho é muito feio, por que você não vende? Depois de uma semana, ele vendeu. Mas as evidências, nós vamos seguir. Dos aviões, doutor. O senhor confirmou realmente que o senhor foi de avião. Mas eu tenho duas... Não, ele falou que não foi. Tenho duas contradições. Aqui, na Polícia Federal, em setembro, o senhor disse que foi numa Opala preta. Está aqui. Em 88, quando era para o senhor fazer a cariação com o Lorival. Depois, na CPI, dia 4 de julho, o senhor disse que foi de ônibus. Mas o Jorge afirma que o senhor nunca foi em Porto Nacional de carro. E o Lorival, aqui no seu depoimento, aqui está. Embora ele já faleceu, né? Pois é. Ele afirma aqui que o doutor Pedro Izar constantemente vinha à estância São Judas Tadeu sempre de avião. Pois na sua referida estância tinha uma pista de avião que pousava mesmo durante a noite. E o senhor disse na CPI que foi de ônibus. Na Polícia Federal, o senhor foi de Opala Preta. De que mesmo o senhor foi? De ônibus ou de Opala Preta? Cisa? Tá aqui, ó. Na Polícia Federal. A única vez que o senhor esteve na Polícia Federal. Está aqui. O senhor está com o depoimento, irmãos. Aqui é o depoimento da Polícia Federal. O senhor disse que naquela época o senhor não estava de ônibus. Se eu fui de ônibus. Por favor, eu gostaria, nós vamos ouvi-las, se o senhor puder anotar e depois a gente passa para o senhor responder. Segundo ponto. Marido procurou Pedro Izar para pedir ajuda. Pedro Izar, antes de atender o pedido de ajuda, sugeriu ao marido para o depoente que alguém havia pegado seu filho. Verdade. Eu estava junto e o senhor realmente deu a sua caminhonete. E o senhor falou nos olhos do Israel. Israel, se alguém pegou o teu filho, ninguém falou, eu não imaginava. Eu não imaginava, doutor, de tráfico de pessoa. Eu era leiga. Eu não sabia que na década de 80 existiu essa questão de tráfico de pessoa. E o senhor disse, se alguém pegou o teu filho, ou se alguém raptou o teu filho, Israel, está cuidando muito bem. O senhor abaixou a vista e o senhor disse ainda, eu digo para o senhor, peça para São Judas Tadeus. O senhor disse isso. Disse. Terceiro ponto. Que tem documento comprovando que havia 3 apartamentos, não 2. Sim, senhor. Aqui está. Aqui está. Os 3 apartamentos. Na Polícia Federal, em 88, o senhor disse que quando vai a Porto Nacional, o senhor ficou no 203, com o seu gerente. Com o seu gerente. Porém, nós temos registro aqui. E o Lorival, quando denunciou, ele disse, da forma que ele denunciou, o senhor chegou realmente dia 21, depois de 2 dias, chegou um outro avião na Fazenda São Judas Tadeus, com 2 homens, está aqui, ó, está aqui, não sou eu, essa cariação era para ser feita antes. E ele disse que o senhor chegou com 2 homens, inclusive ele deslocou até a cidade com esses homens, e eu vou ler aqui. Ele trouxe esses homens,
Certamente o senhor veio com eles no carro, ficou no hotel. Então, se o senhor tinha só um hotel na Polícia Federal, o senhor disse que se hospedava com o seu gerente. Por que explica que no dia 20, aqui conta, dia 21, você estava no apartamento 203. No dia 23, conforme o Lorival disse, 2 dias depois, no 204. No dia 28, 209. Se o senhor tinha só um apartamento, por que o senhor foi fazer ligações em todos os apartamentos? Está aqui, ó. Aqui tem a fala do Lorival. Só para completar rapidinho. Não vou ler tudo, né? Por volta das 7 horas, se encontra no Hotel Meridional, em companhia de Dr. Pedro Izá, 2 outros indivíduos, que eu já tinha citado, que trouxe, veio junto com o Marcos, monitor da fazenda. Quando ouviu um dos, do indivíduo, moreno claro, o Marcos monitor perguntar: doutor Pedro, sobre a criança que o senhor vai adotar. Aí o senhor diz: então vamos demorar mais um pouco para poder levar a criança. Em seguida, o indivíduo de cor morena digo que o carro só dava para chegar até 3 leiras da casa da velha, que estava com a criança. Que o indivíduo de cor morena ainda falou: a velha que estava com a criança mora perto da casa de Israel. Naquela oportunidade, Pedro Izá e outros indivíduos estavam com aviões em Porto Nacional. Ele diz aqui, avião em Porto Nacional. Sendo que um era monimotor e outro era bimotor. Aqui, ele que diz. E aí, voltando, eu não sei se cabe eu acrescentar sobre as leiras, porque o senhor disse que é ilusão da minha cabeça. Na CPI, que o meu filho tinha caído no rio, que era a voz da cidade. Porém, doutor Pedro, eu quero dizer para o senhor que o meu filho tinha 1 ano e 8 meses e tinha a história das leiras mesmo. O senhor acertou. O senhor acertou. Por coincidência, meu filho tinha 1 ano e 8 meses, ele não tinha condições de ir andando 5 quilômetros para ir para o rio. E tinha as leiras, porque a casa da minha mãe, o carro só chegava até na porta. E essas leiras foi onde tirou os aterros para fazer a ponte. E as pessoas chamavam de leiras. Essa palavra existe no vocabulário de lá. E, inclusive, eu pergunto para o senhor diz que é vó da cidade, que o meu filho morreu afogado. Será que uma criança de 1 ano e 8 meses ia sozinho até o rio? E essas histórias das leiras? O que se diz? Daqui a pouquinho, o senhor vai observando e eu passo a palavra novamente, tá? Para o senhor responder. O senhor vai anotando, o advogado, se o senhor quiser ajudar a anotar. Quarto, o quarto ponto, que foi marcada uma cariação na polícia entre Lorival e Pedro Izá, mas esse nunca compareceu. O caso foi para a Polícia Federal, que foi marcada uma cariação, só que Lorival desapareceu. Quer falar sobre isso? Sim, sim. São informações dela, que eu estou repetindo as dela. Eu já falei as do senhor, o senhor confirmou que não, negou. Eu estou passando a delas para ela colocar aqui, porque ela defende essas questões. Olha, eu gostaria, aqui está o processo, por sinal, está arquivado. A deputada perguntou, quem é o seu advogado? Eu não tenho advogado. Mas o senhor teve 8. 8. Por quê? Por que o senhor não foi em nenhuma, deputada Pedro Izá? Nas audiências, aqui estão as cariações. O senhor não compareceu em nenhuma? Nenhuma. O senhor foi uma única vez. 27 de setembro de 88, na Polícia Federal. Quando eu cheguei aqui, com o depoimento do Lorival, que ele descreveu como meu filho foi levado. E quem levou o meu filho nos braços foi o Beto, o seu funcionário. Ele veio de avião, e o que o senhor ficou na cidade com o Marcos? Porque o senhor e o Marcos estavam sondando. Inclusive, o Marcos me ajudou de fato. Então, o senhor diz, o senhor afirma que prestou vários depoimentos, que esteve nas audiências, e por que não consta nenhum depoimento do senhor aqui? Né? Por que o senhor não compareceu em nenhuma? Porque o senhor constituiu 8 advogados,
Inclusive no Tocantins, acho que o senhor lembra, Admiro Moretti, ele disse nos meus olhos, em 96, quando eu encontrei aquela criança, que eu imaginava que era o meu filho, o senhor tinha uma audiência dia 20 de maio, e eu viajei no dia 12 de maio de 96, para São Paulo, para buscar um menino de rua, que ele se passou como meu filho. E nessa audiência, o senhor não compareceu, mas o senhor contratou o Admiro Moretti, e ele disse nos meus olhos, que o senhor vendeu um apartamento em Santana, em espécie para pagar ele, e que o senhor ia trancar o meu processo. E aqui eu não tenho nenhum depoimento do senhor. Aí eu acrescento, por quê? Se o senhor diz que compareceu em tudo, segundo, nessa diligência, essa cariação, em 97, foram 15 diligências para a polícia cumprir o delegado. O Estado foi omisso comigo. O Estado não cumpriu o seu papel. O Estado não cumpriu. Os delegados foram na polícia e disseram que não tiveram. Porém, em 97, o Lorival, que era a única testemunha, que era para estar feita a cariação desde 1988, foi a óbito, foi assassinado. O senhor não sabe, mas eu estou falando para o senhor. Então, ele foi assassinado. A minha única testemunha que poderia confirmar isso para o senhor. Então, se o senhor confirma isso, deputado, eu não sei onde está. Aqui está o inquérito. Não tem nada dele. Outro ponto. Que não é verdade que tem acusado Peduzar muito tempo depois. Que soube que na época do desaparecimento havia um casal... Não. Pode falar isso mesmo. Que a fazenda foi vendida logo após o ocorrido. Depois o cliente indicou a existência de uma caminhonete de 2 funcionários com características semelhantes. Marcos Molitor, Lorival e de Beto. Então essa seria... Fala para a senhora. Agora, o senhor, meu filho, desapareceu no dia 27 de setembro de 88. É o segundo caso. E o Lorival afirma que aquele outro menino de Porto Nacional também foi levado. E aqui está. Por quê? Eu pergunto para o senhor. O senhor chegou em Tocantins, que ano? No Goiás. O senhor lembra? Não. Pois eu lembro. Em 1982. A sua fazenda foi em 1982. 1995, uma criança foi traficada, não foi encontrada. Em 97, o meu filho desapareceu. Quando meu filho desapareceu, tinha 20 dias que minha mãe tinha mudado para essa chácara, que é praticamente dentro da cidade. A história das Eiras. E quando meu filho desapareceu, eu não tinha pista. Eu pedi para o Espírito Santo me iluminar. E naquele momento, eu voltei na casa da minha mãe, que ela tinha alugado a casa. E a inquilina falou, olha, veio uma caminhonete, carroceria de madeira. E aqui querendo falar com teu pai, que teu pai agrimensou e queria falar urgente com ele. E nós ensinamos, era à noite. Era uma criança de 12 anos. Os 3 rapazes, aqui está aqui a descrição dos rapazes. Você pode olhar. A descrição do Jorge, Luiz e do Marcos Molitor. E tinha um terceiro, que eu não conheço, esse Beto. E aí, a única pista que eu tinha era essa caminhonete. Em 1997, como eu não tenho dinheiro, não tenho influência política, não sou irmã de deputado e não sou sobrinha de tio de deputado, eu fui com o meu dinheiro até Goiânia, porque era Goiás, não era Tocantins, e coloquei nos jornais. O senhor vai ter que processar vários jornais. O de Goiás, aqui ó, aqui é um deles. Aqui está a caminhonete, carroceria de madeira. A justa caminhonete que me ajudou a carregar o meu filho. Quando foi em janeiro, o senhor vendeu a fazenda. A Ivanise, você lembra dela? Ivanise? Eu acho que ela está aqui em São Paulo. Que trabalhava na cooperativa. Não sei de quem que ela era namorada, que isso não convém. E ela disse, o senhor está aqui. Se o senhor não me conhecia, se o senhor não conhecia o Israel, por que o senhor queria ligar para saber o endereço, meu endereço? Está aqui, ela disse isso. Ivanise, era minha vizinha. Era onde o Marcos ficava na porta com o carro de som ligado. E ela sabia o meu endereço. E o senhor ligou. Está aqui as ligações. Então é isso, doutor Pedro. Eu não estou falando para o senhor coisas, são evidências muito claras. Última questão. Que soube que na época do desaparecimento havia um casal de estrangeiros hospedado no Hotel Meridional. Foi ao hotel verificar o registro, mas não havia registro de hóspede estrangeiro no hotel. Justo. Eu deduzo, isso eu não sei, mas tinha três pessoas. Mas a dona Joana
funcionária e ela é camareira que fala de hotel, está aqui, ó, era minha vizinha, inclusive ela não é meu filho. Ela já foi babada do meu filho. Aqui ela afirma, ó, que teve uns casais estrangeiros, está aqui, tinha um intérprete, está aqui. Inclusive quando o Lorival, de passado, porque eu desconhecia, eu não sabia, eu era leiga em relação ao tráfico. Porque eu sei que para Israel foram 4.000 crianças. Não posso dizer que todas foram traficadas, mas lá tem adoções ilegais. Na Itália foram 4.000. Não posso dizer que todas foram traficadas, mas lá também tem adoção ilegal. E aí, hoje, esse ano eu descobri, lá no texto, o texto básico da CNBB, que nessa década, entre 84 a 88, foram 20.000 crianças para o exterior. E dessas 20.000, o meu filho foi. Eu só digo que eu não dei o meu filho, doutor Pedro. O senhor pode colocar o processo contra mim. Mas eu quero dizer para o senhor que a única coisa que eu temo é Deus. Nunca tive advogado, doutor Pedro. O senhor não imagina o quanto eu esperei esses 27 anos para olhar nos seus olhos. Porque, doutor Pedro, ser mãe é presença de amor. É amor. Foi 27 anos, doutor Pedro, rezando. No dia 20 de maio, dia 13 de maio, que o senhor ia na audiência, dia 20 de maio, o senhor teve em Porto Nacional, doutor Pedro. O senhor teve lá para contratar o Asmir, aqui está, ó. O senhor, por que o senhor não esperou? Se o senhor não devia, doutor Pedro? Por que o senhor não já esclareceu isso? Por quê? E eu penso, doutor Pedro, eu digo para o senhor pode dizer que não. O senhor pode dizer que não. Mas existe um Deus. Existe um Deus. E a sua mãe, a dona Hermínia Adelaide, quando eu já tive muito ódio do senhor. O senhor disse que eu mandei muito recado para o senhor pela Polícia Federal. Eu não mandei recado para a Polícia Federal. Mas eu mandei pelo Admiro Moretti. Não foi só um, não. Porque naquele momento meu coração era cheio de ódio. Eu disse para o Admiro Moretti, doutor Pedro, o senhor